Mas Eu Canto, que é inicialmente prevista para acontecer no ano de 2020, e foi adiada por conta da pandemia de coronavírus, acontecendo agora no ano de 2021. Paulo, como foi fazer essa Bienal em meio à pandemia, né? Como foi o processo de curadoria, as questões que moveram o corpo curatorial ou os problemas que surgiram em relação à pandemia, né? Como a pandemia atravessou esse processo de concepção, elaboração, construção? Acho que ainda está atravessando ali a realização dela agora, né? Mas como isso tem acontecido, assim? Bom, boa tarde a todas, todos, todos. É ótimo ter uma chance de conversar com mais gente, ouvir as perguntas de vocês. Como eu combinei com o pessoal, a ideia não é ter uma apresentação, porque, de certa forma, também fazer a Bienal é um gesto de apresentação, e sim responder, reagir às inquietações que vocês possam trazer. Então, acho que essa primeira é um pouco incontornável. O que eu gosto sempre de pontuar é que esta Bienal ela começou a ser discutida no finalzinho de 2018, começo de 2019, portanto, em um momento histórico em que não estava tudo bem. Aliás, a última Bienal abriu 1 ou 2 dias depois do incêndio do Museu Nacional, e já não estava tudo bem. Ela fechou depois das eleições presidenciais, não estava tudo bem. E, portanto, todo o cenário foi de entender qual era a pertinência, o cabimento até, de se pensar o espaço da arte e uma grande mobilização de recursos, energia, pessoas e obras, enfim, para realizar esse evento por motivos que superassem o simples fato de que sempre existiu, existe há 70 anos, então tem que ter de novo, porque é o ano de ter. Quer dizer, a gente começou esse trabalho, eu fui convidado a integrar o time pelo Jacopo Crivelli Visconti, que foi selecionado com o projeto geral da exposição, e logo a equipe se formou com a Carla Zaccanini, o Francesco Stocchi e a Ruth Esteves, e muitas das primeiras conversas tinham a ver com isso. Então, isso se reflete claramente no título da Bienal, se reflete claramente na seleção de muitas das obras, depois a gente pode falar mais sobre o processo de seleção de obras e artistas. E também se reflete de forma menos linear, mas também muito importante, na premissa geral que o Jacopo tinha trazido para a mesa, que era que esta Bienal ela deveria refletir, mais do que refletir, ela deveria experimentar formas pelas quais as obras de arte, formas de enfatizar o modo como obras de arte não têm o seu sentido, a sua leitura pronta, acabada, estática no momento da sua concepção, mas que, ao contrário, as leituras que nós somos capazes de fazer das obras se transformam de acordo com o contexto. Seja num nível mais interno ao campo da arte, no sentido como estava previsto na coreografia dessa Bienal, de que vê uma obra de um artista dentro de uma exposição individual, num centro cultural, num museu, enfim, em que você faz um recorte, um mergulho naquele artista, te oferece um conjunto de ferramentas para entender a poética do artista, que opera de maneira diferente quando você encontra obras do mesmo artista, às vezes até as mesmas obras, dentro de um contexto de uma exposição coletiva, ainda mais na escala de uma Bienal de São Paulo, e aí, portanto, num diálogo franco e direto, muitas vezes com artistas de gerações, linguagens, origens, identidades muito distintas. E, por outro lado, também, de acordo com o que está acontecendo ao nosso redor, não só no âmbito do espaço expositivo, mas num processo coletivo, social, de tensões, conflitos e também desejos e vontades e ânsias que estejam circundando o nosso cotidiano. Então, como isso já era uma premissa, o momento da chegada oficial da pandemia no Brasil nos encontrou entrando
ali a gente já tinha começado a etapa pública da Bienal de São Paulo, a gente já tinha feito uma exposição individual da Ximena Garrido Leca no pavilhão da Bienal, com obras que, em grande parte, voltariam na exposição coletiva. Já tínhamos tido uma performance catártica e desenvolvida numa interação especificamente feita para esse prédio do artista sul-africano Nel Muyanga, que mobilizou mais de 1.000 pessoas durante um sábado aqui neste prédio, no prédio majoritariamente vazio, e estávamos caminhando para as próximas etapas, outras exposições individuais, outras performances, mas ainda numa etapa de preparação da exposição coletiva principal. Então, muitas obras estavam decididas, a maior parte dos artistas estavam convidados, mas não estava tudo já naquela etapa, digamos, de execução mais linear. Então, os prazos se suspenderam, nós vivemos um período de muita incerteza, em que não se sabia quando, como, em que condições, com que orçamento, com que equipe, enfim, a gente não sabia muito mais coisas do que a gente sabia, mas a gente ainda estava nesse processo de acabamento, finalização das decisões. Então, isso se dilatou por muito mais tempo do que previsto, conviveu com incertezas que exigiam uma dose de flexibilidade triplicada de todos os envolvidos, desde fornecedores de material, equipes de audiovisual, artistas, obviamente, produtores, a própria conselho, diretoria da Bienal, enfim. E tivemos que adaptar algumas coisas, mas como a gente tem discutido, a ideia de que esta Bienal seria feita como um ensaio aberto, se transformaria ao longo do seu desdobramento no tempo e no espaço, já era a premissa da Bienal. Então, de certa forma, a Bienal ter se transformado na chegada da pandemia não parece para nós uma contradição ou uma ruptura com o desejo inicial, mas sim uma espécie de exercício radicalizado e dramatizado, né? Enfim, de um roteiro ou de uma vontade ensaística que estava prevista. Eu acho que o que eu destacaria, para não me alongar demais nessa primeira resposta, eu destacaria duas coisas que aconteceram que não teriam acontecido. A primeira foi a exposição Vento, que aconteceu em novembro do ano passado, que foi um gesto absolutamente único, porque nós usamos a oportunidade de uma relativa melhora dos indicadores da pandemia e uma gradual, uma parcial reabertura dos espaços de arte para fazer uma exposição que nem nós teríamos proposto e dificilmente também a Bienal teria viabilizado, que foi ocupar os 30 mil metros quadrados da Bienal com obras de 20 artistas, numa exposição sem paredes construídas, sem museografia, mas apostando muito na possibilidade de reverberação das obras, que você muitas vezes encontrava a 200 metros de distância e vivia essa aproximação num espaço que parecia um pouco um dequírico 1 para 1, né? Um espaço modernista, monumental, mas também metafísico, que de certa forma dava tangibilidade para uma noção de distanciamento e espera e vazio que todos nós estávamos vivenciando. E esta exposição, para mim, foi um dos momentos mais especiais do processo da Bienal, porque ela não só era um modo diferente de fazer uma exposição desta envergadura, mas era algo que realmente não seria feito senão pelos desafios que estavam sendo vivenciados. E a outra questão que eu destacaria é que essa noção do faz escuro, mas eu canto, a noção de que a gente está defendendo a relevância da arte, apesar dos conflitos que vivemos e também por causa dos conflitos que vivemos, ela, de certa forma, se tornou integral ao cotidiano de todos nós. Muitos de vocês estudam arte, todos nós damos bom dia para alguém todos os dias,
E essa sensação do estou fazendo isso, e acho que nem só com quem trabalhar com arte, enfim, para todas as ações, das mais banais às mais elaboradas, é preciso cotidianamente decidir que aquilo é preciso, é necessário, é plausível, apesar de uma total indefinição de possibilidade de futuro nacional, é claro, mas também da humanidade como um todo. Obrigado, Paulo. Alguém já tem alguma pergunta que gostaria de fazer para o Paulo agora? Bem, eu tenho. Então vamos lá. Paulo, na exposição, acho que você tem muitos humores diferentes. Eu acho que a exposição é uma exposição que tem muita mudança de humor, tanto do ponto de vista da escolha dos trabalhos, mas também a maneira como vocês escolheram mostrá-los, né? Eu acho que como vocês resolveram friccioná-los, assim, né? Você tem desde trabalhos mais ruinosos, né? Sei lá, pensando no trabalho do Tony Cox, né? Que tem um lado mais aguerrido e muito negativo, assim, no melhor sentido da palavra, né? Como, por exemplo, você tem muito trabalho que lida com cosmologias variadas, tem um trabalho absurdamente otimista, que é o do Morandi, né, e tem muitas dessas mitologias que vão se associando e criando. Como é que vocês pensaram isso no espaço? Como é que foi a distribuição aquele mundaréu de coisa no espaço? Como é que vocês pensaram a distribuição dos trabalhos? E, bem, se for possível, você destacando alguns trabalhos assim, para montar a exposição, assim, como é que vocês pensaram isso? Então, vou ter que voltar um passo para a própria seleção de artistas e trabalhos que, nas nossas conversas, a gente pensou assim, bom, a gente não deveria... se a gente está falando de como obras se transformam pelas suas vizinhanças e pelo momento em que elas são vistas, a gente não deveria partir de um tema, porque um tema tem uma genealogia, ele tem uma bibliografia, potencialmente, ele tem uma âncora, ele, de certa forma, está muito maduro antes mesmo de você cogitar, olhar para uma obra de arte. Lógico, tem alguns temas do pensamento humano que tem a reflexão sobre obras de arte como algo intrínseco, inerente a eles, né? Sejam os da estética, sejam de outros campos. Mas, de toda forma, existia uma sensação de que, se a gente participasse de um tema, a gente teria um a priori que já nos condicionaria na entrada à discussão das obras. Então, o desafio que nós nos colocamos foi: vamos, como grupo curatorial, trazer obras que cada um de nós, e artistas que cada um de nós consideram que são importantes de serem vistos neste momento. É difícil responder essa pergunta. É muito fácil e muito difícil responder essa pergunta, porque ainda mais para curadores que trabalham tantas e tantas vezes a partir de temas. Mas cada um se viu forçado a fazer hipóteses de como responderia essa pergunta, seja estabelecendo critérios, seja fazendo listas, elencando possibilidades. E aí as nossas reuniões, então, foram feitas em cima da discussão de artistas e obras que cada um trouxe segundo sua hipótese. E no corpo a corpo com as obras, tentando entender por que cada um havia trazido aquela, não essa, esse artista e não aquele, e o que fazia, o que a cada obra trazia para a discussão, foram surgindo relações, foram surgindo recorrências de questões que os trabalhos traziam, de formas, de processos, de identidades, enfim, recorrências de diversas ordens. E aí, aos poucos, foram aí sim emergindo subtemas a partir de certas vizinhanças ou justaposições de artistas. Nós, então, decidimos construir o caminhado, o percurso, a organização da Bienal a partir desses grupos e dessas relações.
e fomos um pouco apelidando esses grupos, né? Aqui a gente está falando mais disso, aqui os artistas estão falando mais daquilo, mas também percebemos que a hora que a gente dava um nome para esses grupos de relação, nós, mesmo que não tivéssemos partido de temas, nós trazemos de novo esse problema do palavrão, do conceito, uma coisa que tem um autor, etc. E aí foi aí, nessas reuniões, que surgiram o que a gente chama de enunciados, que são elementos que extravasam o campo específico da arte, documentos, imagens, objetos, artefatos, filmes, enfim, que vários deles têm uma questão de autoria, têm relação com o campo da arte, mas que a sua fatura, a sua história o extrapolam, esse campo. E pensamos que se nós apresentássemos esses elementos e contássemos uma história dentre as muitas que eles carregam, seria uma forma de chamar a atenção para o aspecto daquele objeto e evocar um certo conjunto de preocupações, interesses, reflexões, que aí se articulariam com as obras ao redor, cada uma delas também tem uma relação bastante distinta com aquele conjunto de assuntos, mas formariam unidades. Então, esse foi o processo. Do ponto de vista mais espacial e arquitetônico, nós trabalhamos com o escritório Andrade Moretin, que foi nós fizemos uma espécie de concurso interno com 3 escritórios convidados, e eles foram os ganhadores, enfim, foram os contratados, porque eles fizeram um exercício muito interessante. Eles colocaram a planta da Bienal em cima do mapa da Santa Cecília, do bairro da Santa Cecília, em São Paulo. E é chocante, porque mesmo sem desdobrar os andares, só a planta de um andar em cima da Santa Cecília dá mais de 2 quarteirões da Santa Cecília. E aí você pensa, em 2 quarteirões da Santa Cecília, quantas famílias, quantas esquinas, quantos bares, quantos mercadinhos, quanta vida, quanta diversidade urbana e complexa de sobreposições está em jogo. E como é que você pode encarar um edifício dessa dimensão, que é urbana, como se fosse um museu, como se fosse um espaço expositivo, simplesmente? Não é à toa que a enorme maioria dos espaços expositivos tem outra proporção. A enorme maioria das obras de arte são feitas com uma outra noção de escala, que é muito mais a escala do corpo, do próprio artista e dos seus públicos. E então o que eles propuseram foi criar uma escala intermediária dentro do pavilhão, que eles definem por peles, como a gente chama, que são essas estruturas muito esbeltas de um treliçado de madeira que pode ser preenchida com um policarbonato, que é translúcido, com uma juta muito aberta, que é transparente, ou com uma madeira fina, mas que é o suficiente para segurar o calor e também, obviamente, criar uma superfície opaca. E com essa estrutura, que é mais barata e mais leve e ocupa menos espaço do que os painéis expositivos brancos que são construídos, era possível pensar o edifício na sua escala, numa escala que tanto dialoga com a escala monumental dos 30 mil metros quadrados, quanto num gesto que é muito mais próximo da escala do corpo humano, da escala usual de percepção, de encontro com as obras de arte. E, além disso, era uma forma de descontinuar o efeito de plano-sequência infinito que esse edifício tem, que fica ultra legível em algumas bienais, mas sobretudo nas feiras de arte que acontecem aqui dentro. Porque aquela sensação de que você está vendo um filme feito de muitas partes, mas que todas são mais ou menos intercambiáveis, e chega lá na 22º stand ou sala, e você já não tem certeza se você voltou para a primeira, ou se não tinha exatamente aquela obra lá atrás. Enfim, esse efeito de plano-sequência que eles conseguiram construir, digamos, uma dramaturgia mais temperada do prédio, que também responde às diferenças de proporção dos andares e das curvas, etc. Essas peles, então, modularam o espaço de uma forma que fica mais proporcional aos grupos de obras e a presença, ou as zonas de influência de cada enunciado da exposição. Não é uma relação 1 para 1,
nem toda pele corresponde exatamente à área que está sendo discutida por um enunciado, e, da mesma forma, nem todo enunciado cabe dentro de uma pele. Mas é uma relação mais proporcional. E aí, dentro de cada um desses grupos, para a gente, era muito importante que os modos de responder aquele enunciado fossem heterogêneos. Então, para dar um primeiro exemplo, né, o enunciado de abertura da exposição, você tem um enunciado que já é múltiplo. Nós temos 3 objetos da coleção do Museu Nacional, 3 objetos que pertencem a um acervo que perdeu grande parte das suas obras, e artefatos, documentos, etc., no incêndio. Os 3 objetos nos falam sobre formas de atravessar um trauma. Um deles é um meteorito Santa Luzia, o segundo maior do Brasil, que passou para estar aqui na Terra e dentro do museu por temperaturas inimagináveis na entrada da atmosfera e na sua aterrissagem. Então, para ele, o fogo do incêndio era nada, era um detalhe. A vida dele não foi marcada de nenhuma forma aferível por esse momento. Nós temos um citrino, um quartzo, que era uma ametista, que tinha uma coloração arroxeada ou violeta, e que, por ter ficado a mais de 450 graus durante o incêndio, durante mais de 4 horas, ele mudou a sua natureza, ele mudou a sua coloração, ele se tornou alaranjado, e agora ele é um citrino. Então, ele se transformou, mas é o mesmo, ou ele é o mesmo porque se transformou. E ele se tornou também uma espécie de pegada, de indício inapagável daquele trauma. E um terceiro elemento, que é menos, não sei, acho que menos pessoas têm prestado atenção nele, mas que é fundamental, é uma boneca Carajá, que, na verdade, o acervo de elementos da cultura Carajá, do povo Carajá, que estavam no Museu Nacional, foi inteiramente destruído. Aquela boneca foi feita pela Caimoté Carajá. O que aconteceu? No dia seguinte ao incêndio, ela falou com um pesquisador que trabalha com o seu povo e disse, olha, avisa lá o pessoal do museu que eles não precisam ficar tão tristes, que eu já estou fazendo uma boneca nova para recomeçar a coleção. E aí o que é importante nessa boneca é que, de fato, algo se perdeu, mas no que tange a existência daquela boneca, o mais importante não é o teor material do original, ou do que quer que estivesse no museu. O mais importante é a preservação, é a consistência, é a subsistência da vida de quem mantém uma cultura que possui uma ritualidade, um saber fazer, um pacto, uma memória e uma decisão de viver novamente o processo que faz existir uma boneca daquelas e tomar novamente uma decisão que leva essa boneca finalmente para o museu. Então, naquele caso, o que é importante não é que a boneca tenha sobrevivido, não. O importante é que os Carajás sobrevivam, que a Caimoté sobreviva e que o saber que ela guarda possa ser refeito, ou feito a partir de um novo pacto. Então, já é um enunciado múltiplo, é uma história que são 3, e fala sobre a possibilidade de atravessar um trauma, de atravessar uma violência, de atravessar uma destruição de forma múltipla. E as obras ao redor também o fazem de forma múltipla. Então, você tem, para dar 4 exemplos, né? Você tem a Carmela Gross, que faz a Boca do Inferno, que é um enorme acúmulo de gestos muito sintéticos, mas muito energéticos, porque são monotipias que partiram da representação da silhueta de um vulcão em erupção e foram, pelo próprio fazer da gravura e da monotipia especialmente, acumulando dispêndio de energia,
acumulando gesto de desenho, acumulando materialidades e acasos, a tal ponto de que aquilo vira um enorme desabafo plástico ou testemunho plástico de uma energia que ela nomeia de boca do inferno. Então, você está falando de uma resistência num nível mais do material e do fazer artístico, até ali no plano oposto, a Uira, que nos traz, que performa e incorpora em si mesma uma tarefa de incorporar saberes ancestrais da floresta, saberes ancestrais indígenas, saberes ancestrais da natureza amazônica, que estão sistematicamente sendo recusados, negados, soterrados pelo princípio da civilização e do progresso na região de Manaus, e que ela insere na paisagem urbana de forma performática e registra, documenta e coloca em quadro, através da fotografia, para que possa viajar como um signo que fala aí de uma resistência ou de uma resiliência de uma natureza que está além da operação de linguagem que ela faz, mas tem a ver com o pertencimento que ela traz e que ela ativamente reconstrói na sua prática. Ali do lado a gente tem a Gala Porrasquinho, uma artista que trabalha muito com crítica institucional, especialmente de museus ligados ao passado colonial e ao presente neocolonial ou recolonial, enfim, e que escreve uma carta para o diretor do Museu Nacional, fazendo uma proposição sobre como o museu poderia lidar agora com os restos mortais da Luzia, desse fóssil mais antigo do Brasil, e que tem, por um lado, uma operação conceitual típica, né, de crítica institucional, através de uma carta, um documento muito seco, sisudo, porém não deixa de ter um sentido quase humorado ou autoirônico. E, para dar um último exemplo ali desse grupo, nós temos a Frida Urupabo, que trabalha com documentos extremamente dolorosos do período colonial e do tráfico escravagista, porque são arquivos fotográficos de pessoas escravizadas, africanos e descendentes de africanos, que não só são objetos de violência, como em grande parte das vezes, numa discussão sobre o olhar colonial, você identificaria a própria existência daquelas fotos como resultado de violências. Quer dizer, além de uma violência sistêmica pelo processo escravagista, você tem uma tradução dessa violência pelo olhar que produz uma imagem objetificada daqueles sujeitos, que são apresentados como mercadorias ou corpos, altamente reificados. E a Frida, uma artista diaspórica africana, nascida e crescida na Europa, ela revisita esses arquivos e procura, por operações de montagem e colagem, tanto nos colocar junto com essas operações de violência, como reestabelecer a possibilidade do objeto obra, naquele caso do térreo com esculturas, mas no Museu Afro e nos outros andares da Bienal com vídeos e colagens, a possibilidade de que aqueles olhares que estavam num contexto de objetificação operem uma devolução do olhar para nós, públicos, e de forma direta ou indireta herdeiros do espólio colonial. Então, você tem aí já 4 exemplos de formas muito distintas de complementar ou ressoar um enunciado que era múltiplo. E essa diferença, para a gente, tinha muitos papéis. Primeiro,
multiplicar as possibilidades desta Bienal, que tem o Eduardo Glissant como uma das suas referências, de não apresentar grupos identitários ou grupos, enfim, não apresentar artistas ligados aos mesmos grupos identitários ou da mesma geração ou dedicados às mesmas linguagens de forma segmentada, de forma setorizada no percurso da Bienal. Mas entender que durante toda a Bienal você estaria vendo artistas se encontrarem muitas vezes pela primeira vez, seja as pessoas, seja as suas obras. E que isso não equivaleria a dizer que eles pertencem ao mesmo debate ou ao mesmo grupo, mas entender que, mesmo diante de inúmeras diferenças de linguagem, origem, ideologia, etc., o encontro entre obras, e, portanto, o encontro entre vozes e pessoas produz sentidos. Nem sempre de forma harmoniosa, nem sempre de forma lisa, mas que existe um agonismo estético que pode ser extremamente produtivo. Bom, falei de um monte de coisa. Obrigado, Paulo. Acho que foi ótima a sua apresentação, a sua resposta, porque eu acho que até você não vai ter dúvidas com relação às não obras, né, e a relação que vocês estabeleceram com as obras e como esse lugar da não setorização, os encontros propostos e propiciados por meio desses enunciados, né. Tem uma pergunta do Norberto José Martins, que ele fala assim: além de ser realizada numa pandemia, né, a Bienal ser realizada numa pandemia, por que você acha que esta Bienal entrará para a história no futuro? Eu acho interessante a pergunta, sobretudo porque tem um momento, acho que numa entrevista que vocês deram, que vocês falam sobre essa relação, né, de história com H maiúsculo e a relação com essas micro-histórias, essas histórias individuais e como as duas se coadunam de alguma forma. Você puder falar um pouco para a gente sobre isso? Acho que ninguém que faz uma Bienal tem a menor ideia se a Bienal vai entrar para a história, como. Vocês têm muito mais chance de acertar do que a gente está muito dentro, né? O que eu responderia é que, paralelamente, eu estou trabalhando num livro aqui na Fundação Bienal dos 70 anos da Bienal, em que a gente está comissionando diversos autores e artistas, críticos e escritores, enfim, cada um a escrever sobre um certo momento da história da Bienal. Então, isso me fez ter uma chance de revisitar o papel da Bienal, e aí eu não tenho como dizer, como eu acabei de dizer, eu não tenho como adiantar o que a história lembrará ou esquecerá disso tudo, mas eu acho que a gente tentou frontalmente se relacionar com 3 aspectos da identidade da Bienal de São Paulo. Então, de certa forma, se colocar numa continuidade da vocação da Bienal. O primeiro deles é ser uma Bienal historicamente feita para muitos públicos e não apenas para um circuito especializado de arte. Provavelmente mais do que, com certeza mais do que a Bienal de Veneza ou a Documenta di Cassel, essa é uma Bienal que existe num contexto muito complexo, numa cidade que já é uma metrópole, hoje mais de 20 milhões de habitantes, e que já na sua origem, na primeira Bienal, trazia essa vocação de, claro, ser um catalisador para o circuito da região, não só do São Paulo, nem só do Brasil, mas da América Latina, mas também ser um espaço de disputa do que é o repertório da cultura e da arte para a população de forma mais ampla. Isso esteve sempre nas nossas preocupações, isso se reflete no fato da Bienal se desdobrar no tempo e no espaço e, portanto, oferecer oportunidades em contextos urbanos distintos, em escalas distintas, em instituições distintas, sempre tentando que cada etapa ou cada instância da Bienal
não só fizesse sentido para o que vai acontecer dentro da 34ª, mas fosse muito adaptado e, de fato, gestado por cada uma das instituições que conhece o seu público e conhece as linguagens, os repertórios que estão em cena. Isso foi um parâmetro em muitas das escolhas também, complementando a pergunta que o Thiago tinha feito. Então, além desse interesse por um encontro de diversidades, também tinha um interesse em que a Bienal não refletisse exclusivamente um gosto, um modo de valorar a arte, ou um parâmetro crítico, mas que ela pudesse negociar com múltiplos parâmetros. E tem se refletido em diversos dos programas públicos, no modo da Bienal se comunicar, dos seus programas digitais, enfim, num esforço de entender que o modo curatorial de articular a apresentação das obras é um modo dentro de um organismo que pode experimentar e oferecer outras dicções, às vezes mais próximas da figura humana dos artistas, às vezes mais próximas de relações com debates contemporâneos, enfim. A outra vocação da história das bienais que a gente olhou muito frontalmente é o fato de ser uma bienal historicamente experimental, no sentido de que a própria forma de se fazer a Bienal de São Paulo se transformou inúmeras vezes, tanto por proposições, digamos, assertivas, quanto por crises e improvisos. Mas o fato é que, comparado com a história, de novo, da Documenta, ou mesmo da Bienal de Havana, ou da Bienal de Veneza, a forma de se fazer a Bienal de São Paulo se transformou sucessivamente. Então, isso nos possibilitou propor uma exposição distribuída no tempo e no espaço, nos possibilitou propor para a própria fundação usar o seu orçamento e mobilizar suas equipes e fazer acordos institucionais de forma que ela nunca tinha feito. E um terceiro aspecto é que aí já é um entendimento muito pessoal meu, eu conversei um pouco, claro, com os meus colegas, mas é um ponto que talvez por estar mais envolvido no livro me motivou especialmente. A Bienal de São Paulo, como todas as bienais, sempre teve um compromisso, digamos, com a produção contemporânea, com a atualização do debate, com as obras mais novas, com os artistas que se destacavam ou deveriam se destacar. Mas também, de novo, desde a primeira edição, e de forma muito marcante em algumas das bienais reconhecidas como as mais importantes até hoje, a Bienal combinou esse olhar para o presente da produção contemporânea para junto com uma certa liberdade ensaística de revisitar a história da arte. A primeira Bienal revisita de forma um pouco destrambelhada, mas revisita um panorama das vanguardas. A segunda Bienal faz um esforço praticamente museológico de compreensão e síntese do que seria um modernismo de matriz europeia. As bienais do Adriano... as bienais dos anos 60, curadas pelo Mário Pedrosa, tentam refletir um panorama ainda mais amplo, em que ele está tentando discutir as origens do gesto artístico, as origens da criação, num sentido, às vezes até antropológico, etc., mas que prenuncia muito preocupações de museus contemporâneos em refletir o sentido da produção das artes visuais, rompendo a identificação do debate com o circuito das artes visuais e colocando num panorama que também é antropológico, também é sociológico, também é etnográfico, também é cosmogônico, também é etc, etc, etc. Obviamente, as bienais dos anos 90, tanto a do Paulo Herkenhoff, quanto as duas anteriores do Aguilar, renovam esse esforço de construir uma história da arte nela mesma, e assim por diante. E eu acho que esta Bienal tenta, lidando com um momento tão repleto de urgências, tenta, sobretudo com seus anunciados, mas também com diversas das suas obras,
entender o estado de emergência que nós estamos dentro de uma perspectiva histórica, que é a história da arte, mas também é a história do Brasil, é a história da América Latina, é a história das democracias modernas, é a história de um projeto desenvolvimentista de matriz colonial que encontra agora a sua exaustão, combinada com a exacerbação da sua violência destruidora. E isso vai sendo... Então, o modo como a gente encara o presente é sempre matizado, seja por indícios de origens de processos violentos, seja de exemplos de modos de viver, lutos, resistências, organizações coletivas, lutas personalizadas, e etc, etc. Então, essa foi uma forma da gente combinar um desejo de existência presente com um trabalho mnemônico. Obrigado, Paulo. Eu acho até interessante que você mencionou as bienais antigas, assim, nesse processo. Eu acho que até a relação que você estabeleceu com o Mário Pedrosa, essa volta ao gesto criador e a própria proposição dele, depois do incêndio no MAN, do Rio de Janeiro, né, a volta ao Museu das Origens, e como isso, acho que talvez atravesse, acho que um pouco até o processo dessa Bienal de agora, né. Tem uma pergunta do Pedro Oliveira. Como a Bienal pensou a cidade ferida pela pandemia? E como aproveitou ou ignorou as possibilidades do online, que reconfigurou tantas atividades e encontros no último ano? Então, do ponto de vista mais objetivo, factual, nós já tínhamos uma linha de ação que a gente chama de correspondências. Então, desde fevereiro de 2020, a gente já tinha se proposto e já tinha começado a publicar correspondências, inicialmente da equipe curatorial e depois também de artistas e colaboradores diversos dessa edição, que eram fragmentos de uma conversa incompleta sobre debates que estavam acontecendo em relação à fatura da Bienal e ao momento que ela atravessava. Isso já era uma ação, já tinha um formato, uma periodicidade, mas com a pandemia isso se multiplicou, praticamente triplicou, eram para ser 7, 8 correspondências, viraram 17, 18, já nem sei a conta. Então, essa foi uma primeira coisa. A segunda coisa toda uma ação o que a gente chamou de Studio Visits para ateliês de artistas participantes foi desenvolvida ao longo do tempo nas redes sociais, especialmente no Instagram, e é muito surpreendente, porque aí você tem um alcance, às vezes, de, sei lá, 15, 20 mil visualizações da Uira, por exemplo, discutindo o seu trabalho. Isso, bom, no caso da Uira, depois acabou acontecendo de outras formas, agora ela está também com um lugar de apresentação e discussão na TV aberta, enfim. Mas no caso do Juraci Dória, é mais inesperado. Você tem um artista que, mesmo para a história da arte, estava numa zona de sombra, e ele, de repente, está falando com um grande público antes mesmo de abrir a Bienal. E, especialmente, nós desenvolvemos uma coisa que chama As Vozes dos Artistas, que foi um programa de 6 lives, que eram organizados quase como um programa de TV. Então, a gente fazia entrevistas prévias com 4 artistas, cada grupo de artistas era mobilizado a partir de um dos enunciados da Bienal, entrevistávamos também especialistas naquele enunciado, e aí fazíamos ao vivo uma transmissão, eu e o Jacopo de dentro do pavilhão, com um dos artistas ou um convidado ao vivo, e durante essa conversa íamos mostrando os vídeos que a gente tinha pré-produzido, legendado, incluído imagens, enfim, uma carga de produção que você não faria normalmente no tempo de realizar uma Bienal. Normalmente é o tipo de debate que você faz só depois que a Bienal abrir, se der tempo, se tiver fôlego, se tiver paciência, se as pessoas estiverem se falando, enfim. E nesse caso a gente pôde ir fazendo isso também com uma forma de amadurecer muitas coisas entre nós e os artistas e compartilhar reflexões para um público amplo, digital, antes mesmo da Bienal abrir. Eu acho que isso, de alguma forma, é muito difícil entender qual é o alcance real, qual é o resultado real. Eu sei que os números são sempre impressionantes no mundo digital,
E ler críticas sobre bienais, enfim, é uma experiência singular. Mas, em algumas críticas, que não necessariamente são as elogiosas, mas as críticas realmente bem feitas, a gente que viveu isso tudo muito de dentro consegue reconhecer coisas que aquela pessoa só está podendo dizer sobre a Bienal porque ela viveu etapas daquele debate, ou na exposição Vento, ou nos debates online. Dá para perceber ecos de coisas que só foram verbalizadas lá, que não estão textualmente ou materialmente presentes na 34ª, na exposição coletiva. Então, lógico que supõe-se que críticos sejam um público especializado, que acompanhe com especial atenção, enfim, às vezes isso é mais verdade, às vezes menos, mas o fato é que são indícios de que isso, de certa forma, está ativo na experiência de muita gente que visita a Bienal, ou que conta para outras pessoas o que significa visitar esta Bienal. Mas, última coisa, nas conversas que aconteceram no meados do ano passado, nós curadores e nós, Fundação Bienal, sempre decidimos manter uma posição de que parte da função da Bienal era dizer que a existência de um espaço presencial em que você encontra obras e você encontra outras pessoas vendo obras não é um detalhe, não é qualquer coisa, não é traduzível ou substituível, e que parte da missão da Bienal era ser um lembrete de que havia energia para que isso se restabelecesse, tanto pela natureza da experiência artística, quanto pela necessidade da existência de espaços de convívio, encontro entre pessoas, mediados por outra lógica que não é do trabalho, da circulação, etc. Legal você falar, Paulo, porque entra numa relação da profusão, dessa relação com online, até como um espaço de ensaio, né? Pela sua fala, me pareceu. Inclusive, tanto se espraiar né, pelas redes sociais, mas como também pela própria cidade, né? Que eu acho que, talvez, isso que você fala agora, dessa necessidade do espaço presencial, no lugar do encontro, porque a Bienal, ela foi, né? Ela se espalhou por diversas instituições na cidade. E eu acho que, não sei, até depois se puder falar um pouquinho sobre isso, dessa relação com a cidade estabelecida pela Bienal. Depois tem uma outra pergunta aqui. Não, acho que pode juntar outra pergunta, a gente... Daiane Marques. Olá, boa tarde. Paulo, gostaria de saber como se deu o convite aos artistas indígenas brasileiros. Jaider Bel, Dayara Tucano, Sueli Machacali, Gustavo Caboclo e o Ira. Por que esses artistas? E se puder, também, comentar sobre a escolha das obras deles, de forma geral. Obrigado. Então, bom, porque os artistas é sempre uma questão complexa, mas dá para responder um pouco processualmente, assim. Primeiro, de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora, nós... Acho que essa é uma equipe curatorial que tem muito forte a ideia de responsabilidade, de que mobilizar os recursos na escala que uma Bienal tem é uma responsabilidade, sobretudo num país como o nosso, sobretudo no momento do país como o nosso. Então, a gente, enquanto fazia essas primeiras rodadas de conversa sobre artistas, colocou uma missão de que nós não deveríamos contar apenas com o nosso repertório adquirido nas nossas trajetórias profissionais. Claro que eles refletem pesquisas, entendimentos, colaborações, mas que, na medida que você tem um trabalho dessa grandeza, é responsabilidade expandir a pesquisa e tentar estar junto, ou pelo menos tentar abrir uma porta de diálogo com artistas e contextos que você não teve chance pessoal de lidar antes. Então, esse é o gesto de dentro para fora. De fora para dentro, nós encontramos, justamente nos anos em que nós estávamos fazendo essa pesquisa, eu acredito muito nitidamente que houve uma chegada de uma nova etapa no debate sobre arte indígena no Brasil, na medida em que nós temos testemunhado
uma construção de protagonismo muito intensa de uma geração de artistas que colocam em pauta e reivindicam uma noção que eles chamam de arte indígena contemporânea. Essa é uma noção, na minha visão, altamente complexa e poderosa. Por quê? Ela, já na sua própria nomeação, ela coloca em cena um choque epistemológico, uma confluência de partes que têm origens distintas e que, pela própria decisão, no sentido forte desses artistas, ela, ao invés de caminhar para um lugar de ou isso ou aquilo, ela entra numa dinâmica dialógica e tensa, mas altamente produtiva. Por quê? São artistas que estão manifestando o pertencimento deles a uma cultura que é de lógica coletiva, na qual o sentido europeu ou de matriz europeia de arte não possui correspondentes, que existe, na qual a arte, enquanto setor ou campo de atividade especializado, não é uma variável utilizada nos debates, na vida, mas sim é alguma dimensão que está fortemente articulada com outras instâncias, desde instâncias rituais, instâncias culturais, instâncias de memória, instâncias de encontro, instâncias de política, instâncias de luta, que estão profundamente ligadas entre si. E eles estão se dispondo a trabalhar no campo da arte contemporânea, lidando com noções de autoria, noções de trajetória, noções de poética, noções de finalização ou de unidade da obra artística, que são estranhos a esse repertório. Mas eles estão fazendo esta negociação eles mesmos. Não se trata de alguém que visita uma produção de uma matriz e diz: ah, seria lindo mostrar isso naquela outra matriz e ver o que acontece. São eles que estão dizendo: eu vou negociar essas diferenças, eu vou negociar o que é fazer uma coisa fazendo militância e fazendo arte, e fazendo e partindo ou lidando ou negociando com culturas coletivas ancestrais, e vou gerar para vocês este corpo híbrido, que é muitas coisas ao mesmo tempo. Então, lógico, no momento em que pessoas com um mínimo de capacidade empática humana reconhecem que é fundamental finalmente abrir espaços de legitimação, escuta e visibilidade para os proprietários verdadeiros desta terra, você tem, além disso, uma geração de artistas explorando formas de fazer arte que são novas para todos os efeitos. Então, e a gente estava discutindo a partir do Glissant, que adoraria ouvir tudo isso, eu acredito, porque ele era fascinado justamente por construções culturais e multilinguísticas que não seriam plausíveis se nós estivéssemos apenas defendendo a pureza de cada campo da cultura, ou de cada identidade, ou de cada povo, ou de cada nação. Ele era fascinado pelo que acontecia entre, mesmo muitas vezes apesar dos desejos dos envolvidos, ou de forma violenta. Então, isso talvez tenha nos alertado de forma mais clara para a relevância. E aí, ao longo dessa pesquisa e dessas conversas, a gente pôde conhecer o Gedersbel, convidar o Gedersbel, na outra conversa conhecer o Caboclo, Gustavo Caboclo, convidá-lo. Tentamos conversar uma vez com a Dayara Tucano, mas ela não estava muito afim de conversar com a gente. Depois, o Jaider nos reapresentou a Dayara e falou: olha, eu conversei com ela, acho que vocês têm que conversar, enfim, reconectou. Numa outra chave, estávamos pensando os cantos Tikimum, Machacali, como um dos enunciados da Bienal. Isso nos deixou mais próximos da Sueli Machacali e do Israel Machacali. E depois também tivemos chance de convidá-los. Uma pessoa que foi
interlocutor em várias dessas conversas foi a Paula Bebert, que trabalha muito em proximidade com diversos desses artistas, muitas vezes se engajou nos próprios projetos desses artistas para a Bienal, e assim por diante. Então, foram conversas paralelas que, eventualmente, também tiveram no Jaider um interlocutor constante, pela própria natureza do trabalho dele, que é um trabalho artístico, mas também de curador, de aglutinador. E isso, só para aproveitar e pontuar a questão da rede, a proposta da rede era que uma série de instituições que já lidam com arte contemporânea no seu repertório, porque não daria tempo, digamos, de criar um departamento de arte contemporânea onde não há, ou criar uma instituição de arte contemporânea onde não há, na temporalidade que seria de 2 anos de realização de uma Bienal. Então, a ideia foi mapear instituições que já lidam com arte contemporânea, propor parcerias e ter como parâmetro para essas parcerias a ideia de que cada instituição faria exposições autossuficientes, que funcionassem tanto do ponto de vista do público quanto do ponto de vista curatorial como um todo, lidando com artistas, em geral, em exposições individuais, em que é mais claro essa ideia de que aquilo é um todo, e com artistas que também estariam na Bienal. E tipos e formatos de exposição que fizessem pleno sentido no programa daquela instituição. Essa era a premissa. Cada conversa com cada instituição foi radicalmente diferente, porque as instituições no Brasil são radicalmente diferentes. Tem instituições ricas, pobres, precárias, altamente estruturadas, ligadas a grandes corporações, totalmente independentes, de modelo familiar, de modelo autogerido, enfim. E aí as conversas foram muito diferentes, portanto, também as escolhas dos artistas foram muito diferentes. Em alguns casos, eram artistas que já estavam previstos na programação daquela instituição, que a gente entendeu, quando soube disso, nessas conversas, que eles funcionariam muito bem dentro de conversas que já estavam sendo desenhadas na Bienal. Em outros casos, era o contrário. A gente discutia a vocação, o momento de cada instituição, e aí propunha diversas possibilidades de artistas que estavam sendo convidados para a Bienal, e tentava ver alguma hipótese que também faria muito sentido ter uma individual lá. E o caso do Jaider Esbel foi muito especial, porque a nossa proposta para ele, desde o começo, foi que ele fosse um artista da Bienal, como todos os outros. E, portanto, que os trabalhos dele tivessem diálogo com artistas de qualquer parte do mundo, enfim. E, inclusive, nem todos juntos, nem formando uma individual dele, mas um dentro de uma discussão de pedagogias e modos de trabalhar coletivamente, outro numa discussão que a gente associa à floresta e a modos de saber distintos da matriz racional do progresso, outro, enfim. E assim também com todos os outros artistas indígenas. Só que o Jaider falava assim, tudo bem, mas eu tenho um compromisso em também fazer um gesto de apresentação dessa coletividade, dessa rede, de ocupar o meu espaço como um artista, porque é disso que eu estou falando também, é disso que se trata, como é que é a expressão? É sobre isso também, mas também é sobre afirmar que existe um movimento que tem motivos artísticos, mas também políticos, mas também sociais, mas também ecológicos, etc, etc. E aí teve uma negociação muito que envolveu muita energia e reflexão para que o MAN, que é a instituição mais vizinha da Bienal, tanto, obviamente, do ponto de vista físico, né, basta andar alguns passos, quanto do ponto de vista histórico, já que a Bienal nasce do MAN, e o MAN se estruturou realizando as Bienais de São Paulo, para que essa instituição, que é a mais vizinha de todas, fosse aquela que pudesse realizar uma exposição curada aí pelo Jaider, em que aí a lógica fosse um pouco ao contrário, que ele aqui atuasse junto com esses outros nomes, como um artista que produz pinturas, instalações, etc., mas que lá ele atuasse trazendo uma rede muito heterogênea, muito multiforme, que é o que ele fez na Moquém Surari.
de novo, em diálogo com a Paula Bebert e com o Pedro Cesarino. Então, acho que é um exemplo que foge à regra, mas também exemplifica como a gente entende que as exposições se complementam. Porque a gente, nesse caso, se a gente não tivesse esse momento do Jair apresentar a arte indígena contemporânea como um movimento, a gente estaria, e exercendo esse papel de liderança, curador, escritor, etc., a gente estaria, não sempre incompleto, mas estaria muito manco na discussão desse debate. Obrigado, Paulo. Eu acho que deu para esclarecer bem assim, a ideia, inclusive, na verdade, até me veio algumas questões, mas eu vou talvez pontuar, daí talvez as próximas que vierem, mas essa relação que você estabeleceu entre o corpo híbrido, né, dos trabalhos, e entre a arte e militância, ou como isso aparece até na dinâmica ali de essas distâncias entre obras e não obras, da não pureza das coisas. Mas o Gabriel da Silva Faria, ele comenta que a situação do trauma citrino-ametista é muito interessante. E existe um hábito que comercialmente vendem ametistas queimadas, incorporando elas a uma nova condição, sendo o citrino. Eu vou só, então, enganchar uma outra coisa que você falou, eu vou enganchar uma pergunta, e aí eu vou convocar as pessoas a fazerem mais perguntas, né, porque agora encerrou as perguntas, mas podem levantar a mão, podem escrever no chat, tá? Mas você tinha mencionado do Glissant, a relação com a opacidade, né, que ele ia gostar de ver a Bienal e tudo mais. Eu fiquei me perguntando sobre essa relação entre opacidade e transparência na Bienal, né, tanto com relação aos trabalhos, quanto com relação ao próprio espaço arquitetônico. Bom, para a gente, a ideia de opacidade ela é fundamental porque ela vai um pouco além da questão de quem tem que ter mais visibilidade, quem ocupa os lugares, quais as culturas legitimadas, etc. E ela critica a própria matriz do conhecimento eurocêntrico, do conhecimento branco ocidental. Ela critica a premissa de que as coisas só se tornam válidas, as existências só se tornam válidas, as obras só se tornam válidas e as culturas só se tornam válidas na medida e na proporção em que elas são compreensíveis por uma matriz única que se pressupõe universal e capaz de entender, absorver, incorporar e reproduzir todas as outras culturas do mundo e que hostiliza abertamente aquelas culturas, saberes, fazeres que, de qualquer forma, resistem à sua incorporação, à sua possibilidade de transparência. Então, a transparência pode parecer, e muitas vezes um compromisso de comunicabilidade, de traduzibilidade, de desejo de encontro, mas ela também pode ser uma ferramenta colonial opressiva que coloca aquilo que não se entrega à sua linguagem e ao seu modelo de saber no campo do ostracismo, da invisibilização, do preconceito, do racismo e, finalmente, do genocídio, da segregação, do isolamento e do genocídio, como tem sido a história dos últimos 500 anos. O Glissant, então, ele vai criticar essa premissa. Ele vai falar, não só é importante que todo mundo tenha voz, todo mundo, enfim, mas que a gente desmonte essa premissa de que é preciso entender tudo para que aquilo seja válido, é preciso reconhecer o direito à opacidade, é preciso reconhecer o fato de que eu posso me transformar perante a sua existência, posso aprender coisas com você e existir no mesmo mundo que você, mesmo que eu tenha certeza desde o começo que eu não vou te entender completamente. Que o que você viveu, a sua raiz, a sua ancestralidade, a sua identidade, etc., não me pertencem, não vão me pertencer. E é dentro disso, ou a partir desse acordo, que eu respeito, reconheço e convivo com a sua diferença. É uma questão que pode parecer simples, mas ela é, para nós, contraintuitiva.
e que ocupa um papel central na discussão do Glissant e que faz com que o Glissant dê um papel central para as discussões de poética e de arte para a sua escrita. Porque, para ele, é a arte e a poética que nos ensinam há muito tempo sobre o direito da opacidade, já que os artistas e as obras nos ensinam há muito tempo que nós podemos nos transformar, nos emocionar, sentir, etc., mesmo que a gente não entenda tudo e não traduza tudo, que exista uma infinitude de opacidade guardada dentro de cada obra. Desde aquela pergunta mais rasa, né, o que foi que ele quis dizer, até perguntas muito mais complexas, que fazem a diferença, por exemplo, entre uma música que você ouve num dia e não te diz nada, e aí no outro dia acontece alguma coisa com você, você ouve aquela música de novo e você desmonta. O que aconteceu? Ou um livro que foi irrelevante por décadas e de repente se torna o hino de uma geração. Ou uma escultura que foi tolerável e cotidiana por épocas, de repente se revela uma violência. O que aconteceu? Isso está tudo guardado dentro dessa opacidade do gesto artístico também. Então, a arte já nos ensina sobre isso há muito tempo, e por isso ela é importante para o Glissant, e por isso ele coloca essa discussão também no nível geopolítico e pós-colonial, ou decolonial, ou contracolonial, como vocês estiverem preferindo dizer. Obrigado, Paulo. Eu acho que tem essa relação mesmo das potencialidades da linguagem, né, do que você não compreende, isso que você falou mesmo, em relação à opacidade. Eu vou, só para conectar com a sua pergunta agora, vou inverter aqui as perguntas, o Murilo fala assim, se você poderia comentar um pouco mais a expografia, que eu acho que talvez se relacione justamente com isso que você está falando sobre essa opacidade, até com relação ao que você tinha mencionado antes, com as construções da Santa Cecília, enfim, se puder falar um pouco. Então, o edifício do pavilhão da Bienal, que foi originalmente projetado para expor maquinária industrial, é um exemplo exemplar, um exemplo icônico das premissas do modernismo à brasileira, do modernismo a Niemeyer, mais precisamente, na medida em que ele ele tem uma coreografia do olhar altamente controlada. Andar em Brasília, andar no edifício do Niemeyer, andar dentro da Bienal, é encontrar uma série de visualidades já pré-ensaiadas. Fotografar Niemeyer é muito fácil, porque basicamente ele deixou todas as fotos prontas. Ele tem um domínio, ele não só, como muita arquitetura moderna, cria um jogo de uma transparência que pode ser opressiva do olhar, como no caso do Niemeyer, ele coreografa precisamente os percursos do olhar e torna, portanto, bastante desafiadora a tarefa de expor obras ali dentro, porque as obras, de certa forma, estão sempre na frente do Niemeyer. Então, que nem aquela pessoa que entra na frente da foto. E isso faz com que, inúmeras vezes, o uso daquele prédio se dê por um trabalho de negação total. Então, você constrói caixotes que vão interrompendo radicalmente a relação com o todo da arquitetura. Então, você entra numa caixa, sai de uma caixa, entra numa caixa, sai de uma caixa, que é a situação da feira de arte, né? O que essa arquitetura tentou fazer foi modular as escalas do prédio, fazendo com que esse percurso tão conduzido do olhar se refratasse. Então, você tem módulos de escala diferente, com tratamentos das superfícies diferentes, que fazem com que uma enorme quantidade de diferenças, diferenças, mas vocês estão entendendo, né? De momentos únicos e nunca antes presentes naquele edifício se construam na escala daquele edifício. Então, para dar um exemplo,
Dois exemplos. Você entra no térreo, você tem o térreo francamente aberto, sem grandes obstáculos, alguns elementos dispostos numa escala claramente quase de um mobiliário, né, o guarda-volumes, a primeira base do setor educativo, a livraria, etc. E aí você tem uma pele que é quase um prédio estacionado dentro da escala do térreo, que abraça a escala do mezanino e cria uma escada que cria uma circulação que nunca existiu ali, ligando o térreo e o primeiro andar, sem ter que passar pela rampa lateral. Esse volume é claramente um outro em relação à escala do térreo, que é uma escala de 8 metros de pé direito. Ele é algo que é nitidamente menor do que o prédio, mas que quando você entra, ele é imenso ainda, ele tem 1.400, 1.700 metros quadrados, que para enorme quantidade dos casos é a escala de um museu inteiro. Outro momento é o momento do vão central, que normalmente funciona um pouco como o vão central da Sé, da estação de metrô da Sé, ou da FAUSP, como um espaço de total visibilidade, que todo mundo pode ver todo mundo, e você tem ali no centro uma arena, uma praça ultra iluminada. Neste caso, você não tem nenhuma obra que disputa com a escala desse espaço. Então, a obra que está posicionada no centro é realmente uma obra de caráter de praça, é quase uma arena ou um anfiteatro, é a obra do Daniel de Paula, do David Rutter, da Marissa Benedict, que é o PIT, a roda de negociação trazida da Bolsa de Chicago, e que funciona como um lugar de encontros e conversas dentro da Bienal, mas é uma obra horizontal, né, que não tenta disputar com a escala fálica da rampa. E você tem as varandas, os balanços que olham para o centro, parcialmente vedados. À esquerda, no térreo, você tem o policarbonato. À direita, no primeiro andar, você tem... No térreo, não, no primeiro andar você tem o policarbonato. No segundo andar, você tem a juta. E no terceiro andar, você tem o policarbonato, inclusive fazendo o desenho do balanço. Então, você reconhece aquele espaço, mas essa previsibilidade das linhas de olhar estão interrompidas. E isso faz com que isso crie espaços mais reservados e mais íntimos por trás de cada uma dessas peles. Não sei se eu respondi, mas acho que é isso que eu teria a complementar sobre essa tipografia. E também, e aí é uma coisa que a gente aprendeu muito na Vento, a combinação dessa pele com a escala. E a escala do prédio aumentou nesses 3 anos, porque pela primeira vez a parte do antigo MAC USP, que ocupava o fundo do terceiro andar, não só está ocupada, como o depósito que separava a área da Bienal para a área do MAC USP foi removido, foi demolido. Então você tem o terceiro andar inteiro, praticamente com a mesma dimensão do segundo andar. Então é a primeira Bienal que ocupa 30 mil metros quadrados do edifício. Então isso, mais as peles, mais a experiência da Vento, fez com que a gente pudesse alternar esses cheios com respiros mais assertivos. Então, de vez em quando, o prédio, a tipografia abre um bolsão, abre uma área que, obviamente, não está ocupada, que é meio circulação, meio descanso, meio respiro visual, e também uma oportunidade do prédio aparecer mais francamente. Gente, eu vou ter mais 10, 15 minutinhos. Alex, faz todas as perguntas agora e deixa o Paulo também ser livre. Eu vou fazer então as perguntas. Tem 2 perguntas aqui, não sei se alguém vai fazer mais alguma, mas o Gabriel da Silva Faria, ele pergunta assim: como se deram os processos das obras de artistas que foram comissionadas para a Bienal? E a Isabela Ferreira: Paulo, queria saber em um nível mais subjetivo, como foi equilibrar esse escuro e esse canto? Como em um momento tão difícil, sobretudo após a pandemia, esse equilíbrio entre crítica e luta, ou esperança, modulou o trabalho curatorial? Mais alguma? Agora dou-lhe uma, dou-lhe 2. Até quem quiser falar aí.
Laura. Eu queria perguntar sobre a relação das obras, que tem um caráter bem político e decolonial, com as peças do enunciado do Museu Nacional, e que relação isso estabelece com a reconstrução do acervo do museu, né, que foi um museu construído sobre bases imperiais e coloniais. Tá. Bom, sobre escuro e canto, tem uma graça, tem um... Eu, como curador, acho sempre um privilégio trabalhar com a voz artística, a voz dos artistas, porque, de novo, tem muito além do que um curador ou um crítico pode dizer, toda a produção artística ela está ancorada ou atrelada a uma rede de histórias, processos, fazeres que é potencialmente infinita. A gente pode ir puxando. Então, Faz Escuro Mas Canta é um verso do Tiago de Mello, que é um poeta amazonense, que escreveu esse verso poucos meses antes do golpe de 64, do golpe civil-militar no Brasil, que escreveu esse verso em diálogo com os movimentos camponeses e campesinos de reforma agrária no Nordeste brasileiro e na América Latina, especialmente no Chile. Que escreveu esse verso vendo um mundo prestes a viver transformações progressistas e que só pôde publicar esse verso depois que toda a região latino-americana havia passado por um retrocesso violento de interrupção e recalque de todas aquelas mesmas promessas sobre que ele estava enxergando quando ele escreveu esse verso. E que viu esse verso virar hino de resistência de uma geração. E depois encontrou esse verso no dia que ele foi preso pela ditadura no Rio de Janeiro, e foi levado para a cela, e quando entrou na prisão, o cara antes dele tinha escrito Faz Escuro Mas Eu Canto Porque Amanhã Vai Chegar. O verso dele, num momento em que ele vivia uma das maiores dúvidas sobre o que seria o futuro dele e do seu país. E que chega hoje e pode produzir inúmeros outros significados. E que, quando a gente levou para a conversa com os artistas, foi também lido e discutido de muitas formas. Então, de um lado, a gente teve artistas que nos chamaram a atenção, que eu acho que é muito importante, e talvez tenham ajudado a ampliar a pesquisa curatorial. Para diversos artistas, não faz escuro desde que o nosso presidente foi eleito. Faz escuro há muito mais tempo. Também não faz escuro desde o impeachment da presidente anterior. Faz escuro há muito mais tempo. Também não faz escuro desde a redemocratização do país, nem da ditadura militar. Tem muita gente que lida com uma noção de ameaça constante à vida e ao direito de existência há séculos. Então, essa frase ressoa diferente. Para muita gente, o escuro é um aliado e não um inimigo, porque é o excesso de luz ou essa forma única de entendimento da transparência, da razão, do saber e do progresso que é o grande inimigo, ou que é a grande ameaça, que é aquilo que ameaça destruir sua própria vida. Então, a gente conversou com artistas e descobriu modos como esse escuro era muito mais intenso e antigo do que talvez num primeiro momento a gente tenha entendido, inclusive tendo a referência do Tiago de Mello. Depois conversou com artistas para quem o escuro é um aliado e não uma ameaça. Depois conversou com artistas para quem o canto é importante na medida em que ele canta o escuro, ou canta sobre por que está escuro, ou canta sobre as violências vividas. Mas também para artistas, muitas vezes aqueles que vivem sob maior vulnerabilização, violência, ameaça, para quem o canto é forte, é luta e é político, não porque ele canta sobre como as coisas estão complexas, mas porque ele canta a vida, o amor, o direito, o saber, a memória, e sendo o canto da vida, ele é a resposta às políticas de morte. Então, a gente foi desdobrando, eu acho que, de certa forma, a exposição, esse equilíbrio, o balanço, ele tem a ver com a diversidade, complexidade que os artistas foram oferecendo para pensar esse debate. Então, você tem desde do luto estético, conceitual, encenado pelo Antônio Dias, na sua produção pós-AI-5, quanto o canto
da Sueli, do povo Tiquimã, Machacali, falando sobre sobre o mundo, que para eles é mais do que a soma dos objetos que eles encontram cotidianamente. Você tem tanto a Frida Urupabo nos recolocando diante de olhares violentados e procurando restabelecer a possibilidade deles nos desafiarem, quanto a Ximena Garrido Leca procurando vestígios de uma memória pré-colombiana que pode ter consistido num saber infinitamente mais complexo do que a hipótese racista dos colonizadores previu. Então, os artistas fazem tudo isso e a gente tentou fazer conviver essas diferenças de postura. E isso gera, não sei se é um equilíbrio ou uma complexidade, pelo menos. E sobre o Museu Nacional, eu tenho também uma visão que aposta na complexidade. Não há dúvidas de que o Museu Nacional e todos os museus são herdeiros de um projeto de civilização racista, colonial, e muitas vezes alimentado pelo sangue de inúmeras vidas que não serão recompensados nem restituídos. Não obstante, os museus existem agora, e eles são uma ferramenta, um dispositivo, um lugar, hoje, que pode existir para além da constatação, junto com, mas além da constatação da violência que eles encapsulam. E, para mim, o gesto da Caimote Carajá é um testemunho disso. Assim como, tanto por um lado, quanto por outro, tanto porque os museus podem se tornar mais complexos e assumir novos pactos e assumir outros modos de fazer, viver, existir, encontrar, e nesse processo eles podem ser essenciais no momento em que a gente proclama tantas vezes que tudo tem que ser diferente, a hora o velho normal acabou, tudo tem que mudar na lógica de consumo dos recursos naturais, tudo tem que mudar no paradigma do que seja progresso, tudo tem que mudar no sentido do que se constitui uma ideia de esfera pública, de representação política e identitária, tudo tem que mudar em muitos níveis. Mas algumas coisas a gente precisa lutar para que se preservem, desde o óbvio da vida até a existência de dispositivos de tornar a existência mais complexa. Eu acho que os museus são um deles. E também, por outro lado, eu vejo em muitos dos processos de crítica institucional ao aparato, ao sentido e à história dos museus, a necessidade de reafirmar constantemente de que as mudanças e as lutas efetivas no campo da contracolonialidade, elas nunca vão acontecer encerradas na porta do museu. Lógico que o museu tem um papel simbólico e ele funciona como uma arena, mas tem a ver com as pessoas terem direito à saúde, tem a ver com as pessoas terem direito a voto, tem a ver com as pessoas terem direito à preservação da sua vida, à dignidade, a questões como a que o Paulo traz, da crítica radical ao encarceramento em massa de diversos grupos sociais. Enfim, não cabe no museu. O museu é parte, é um cenário, ele está eternamente endividado a ser um cenário desse debate, mas ele não é em si o lugar que reverte essas violências. E eu acho que a história do Museu Nacional está permeada por isso, porque, infelizmente, o Museu Nacional não pegou fogo como Borba Gato, porque alguém disse, basta, isso é violência demais na minha cara todos os dias. Ele pegou fogo pelo contrário, por gente que sistematicamente disse, basta, eu não vou mais sustentar qualquer coisa que sirva para a
liberdade de expressão, encontro, estudo e reconhecimento desse povo, porque eu quero eles destruídos, eu quero eles rastejando, eu quero eles pegando o osso na fila. É só isso. Ou mortos. Foram eles que foram cúmplices do incêndio do Museu Nacional. Foram eles que disseram e daí quando pegou fogo no Museu Nacional, assim como disseram e daí quando nós passamos da marca de 100, 150 mil mortos pela Covid. Então faz diferença. E a Caimotê sabe que faz diferença. Obrigado, Paulo. Eu não sei se a gente encerra já aqui. Olha, tem uma pergunta do Gabriel que ele tinha feito antes, não sei se refaz. Mas eu acho que já está tarde. O Paulo precisa Então, sair. vamos... Eu até queria perguntar também se ele falou com o Thiago de Mello, mas depois eu pergunto. Bom, então, peço desculpa ao pessoal que perguntou. Camarada Thiago de Mello. Mas depois você pode perguntar. Mas, bom, se ninguém tem mais nenhuma questão, eu quero encerrar agradecendo, né, em nome de toda a equipe, ao Paulo pela presença, por ter se disposto a vir aqui conversar com a gente. Agradecer ao público que veio assistir. Foi um prazer. E quem quiser saber mais, as próximas edições que a gente vai ter ali com o Giro, procura a nossa página no Instagram.